Gente, vamos enrolar pouco e começar esse vídeo aqui já com fatos, vai. O Caim vai ficar louco, vai ser o vilão final da história de Digital Circus, e o último episódio teve uma cena pós-créditos que faz uma referência direta a I Have No Mouth and I Must Scream. Ah, Link, que é isso? Você só precisa saber que é uma referência de que o Caim, como inteligência artificial, está ficando consciente. E isso vai dar ruim, mas vai dar ruim em muitos níveis diferentes. Hoje, jovens, estamos aqui para fazer uma pequena teoria e discutir a respeito do personagem do Caim. Como eu acho que as coisas estão dando muito errado, e ele é um personagem bem ignorado até então. E dito isso... Opa, e aí, gente, tudo bom? Eu sou o Link, eu tenho um canal de teorias. E lembrando, antes de começar essa mini teoria aqui, que esse vídeo vai ter spoilers, então cuidado com spoilers e tudo mais. Pega alguma coisa pra comer. E não esquece de deixar depois aqui o seu comentário do que você acha dessa teoria, por sinal. Enfim, senta aí e vem comigo. Tá legal. Se você já assistiu Digital Circus, desde o primeiro episódio lá da série, se tem uma coisa que todo mundo manja que foi apresentada, é toda essa questão de um personagem que enlouquece no circo, né? Toda a série do Circo Digital começou apresentando isso pra gente desde o começo, né? Se o personagem enlouquecer, ele vira aquela geleia esquisita lá que parece um milho gigante com vários olhos em volta, e a pessoa em si vira quase como se fosse uma carcaça digital daquilo que ela já foi. Desde que essa parada foi apresentada no episódio 1, as pessoas gostam muito de especular qual personagem vai pirar primeiro, mas quase ninguém pensa no Caim quando a gente fala disso, né? Afinal de contas, todos os personagens são humanos, e o Caim desde o início já é apresentado pra gente só como uma inteligência artificial. É como se o Circo Digital ele fosse meio que um videogame, e os personagens ali fossem os jogadores, e o Caim ele é meio que só aquele personagem que tá ali pra poder ajudar todo mundo, quase como se fosse um anfitrião. O personagem do Caim em si, ele é bastante interessante, gente, porque a gente não sabe praticamente nada sobre ele, né? O personagem nunca fala nada a respeito de si, até porque, por ser uma IA, não é pra ele ter um passado ou alguma coisa muito importante. Tudo que nós sabemos dentro dos episódios é que os personagens não gostam dele, ninguém dá muita atenção pro personagem dele também, né? Ele só aparece ali e não cumpre muito bem o seu propósito, já que ele é aquele personagem que era pra estar ali ajudando os jogadores a se divertirem, dando dicas e criando aventuras divertidas. Aventuras divertidas essas que já tem uns, sei lá, 9 personagens que enlouqueceram por causa dessas aventuras, e os que estão vivos simplesmente detestam a existência dele. O que acontece quando o Caim, que é uma inteligência artificial bastante esperta, por sinal, acaba não cumprindo o seu propósito, né? Que era fazer os personagens se divertirem e fazer as pessoas gostarem dele. Se a gente for pegar, gente, do episódio 1 até o 6, que é o que lançou quando eu tô fazendo essa teoria aqui, eu posso pegar pra vocês uma lista de coisas que mostram que é como se o personagem dele estivesse apodrecendo aos poucos, como se ele estivesse começando a quebrar as próprias regras. Então, primeiro, se liga aí, vamos na lista. Segue comigo que eu vou falar bem rápido agora, tá? No primeiro episódio da série, logo quando conhece a Palmer e Caim, diz que uma das únicas coisas que ele não pode fazer e não vai fazer é mexer na mente das pessoas. Lá no episódio 5 ele simplesmente quebra essa regra. Ele vai lá e transforma o Jax em vegano por um dia, simplesmente porque o pessoal fez uma votação. O próprio Jax diz que ele não deveria ser capaz disso. No episódio 3, Zubul tá participando de uma aventura lá pela primeira vez, né? Que é toda aquela parada do fast food. E quando o Jax questiona, nossa, você vai mesmo participar? Zubul diz que vai fazer isso pra não irritar o Caim. E o Jax nesse momento faz questão de falar que o Caim não vai fazer nada, ele é inofensivo. Mas curiosamente, em todos os episódios depois desse, no 4, 5 e no 6, sempre que Zubul diz que não quer participar, o Caim vai ficando cada vez mais nervoso e agressivo. Em alguns episódios ele até ameaça que vai matar Zubul. E ao ponto onde as coisas estão chegando, eu não sei se isso é só uma ameaça falsa ou não. O personagem do Caim também é conectado com o personagem da Bolha, né? A gente tem um monte de cenas que mostram que os dois são praticamente como se fossem o mesmo personagem dividido. A Bolha também tem ficado bem estranha pouco a pouco depois do episódio 1. Desde o primeiro episódio, a gente tem algumas raras cenas onde a Bolha fala palavrão. E Caim sempre fica bastante surpreso com isso, porque ele não fala palavrão, então, em teoria, não era pra Bolha falar. Talvez isso seja algum tipo de bug. A Bolha às vezes congela no ar, dá umas travadas estranhas, tem bugs nos olhos dela, ou até algumas cenas, tipo, aquela cena que a Bolha vai falar e aí a voz dela simplesmente não sai. Isso é algo que também tem acontecido com o Caim cada vez mais. Tipo no último episódio, onde Zubul fala que queria ter relações ali dentro do circo, e o Caim simplesmente dá aquelas travadas monstra, e ele reseta do nada e depois volta. A cena que mais chamou a atenção das pessoas, jovens, principalmente, foi a que rolou no final do episódio passado, né? Onde, pra quem não entendeu o que rolou nessa cena, eu vou passar take a take pra vocês sacarem a ideia. Primeiro, o Caim tinha feito uma votação de melhores personagens, e como um NPC que fica ali ajudando todo mundo, em tese, ele achou que seria muito gostado, né? Inclusive, ele faz toda uma comemoração, rindo e tal, dizendo que ele tinha ganhado o prêmio de melhor personagem. Aí a gente passa pra cena pós-créditos e vemos que ele não recebeu nenhum voto, ou seja, ninguém gosta dele.
dele. A partir desse momento, ele começa a ter uns bugs esquisitos de IA, e a gente vê que um dos olhos dele fica vermelho e um fica azul. Mas isso é uma referência muito forte pra I Have No Mouth and I Must Scream. Link não faço ideia do que é essa série. A única coisa que vocês precisam entender dessa série aqui é que ela é toda sobre esse rolê de apocalipse, inteligência artificial criando consciência. Então essa referência aqui é uma forma muito simples de dizer que o Caim, ele tá começando a criar desejos. Ele tá começando a sair do que a programação dele dizia que ele deveria ter feito. Afinal de contas, ele não consegue fazer as pessoas se divertirem. Não funciona. Ele não consegue fazer os personagens gostarem dele, porque são humanos e humanos são imprevisíveis. E como o Caim também é uma inteligência artificial, né, que é feito para pensar por conta própria, aos poucos parece que o circo digital tá deixando de ser uma coisa tranquila, feita para ter aventurinhas bacanas, e tá começando a se transformar numa parada bem mais bizarra, porque afinal de contas o Caim controla tudo dentro do circo. Se vocês gostam de assistir, jovens, filmes, séries, jogos, animes, a gente tem várias histórias por aí que já retrataram essa ideia de um computador de inteligência artificial que conseguiu criar consciência própria, sair da sua programação e fazer umas paradas bizarras que geralmente viram um rolê de terror muito forte. Como eu disse pra vocês, pelo menos pelo que dá a entender lá no episódio 1, não era pro Caim conseguir transformar a mente dos personagens, não era pra ele conseguir mexer na mente deles, mas ele consegue. E a gente ainda tem um monte de outros detalhes muito específicos que apontam sempre pro Caim ser uma inteligência artificial e pra ele ter esses bugs, tipo, o Caim, por exemplo, né, foi destacado no episódio passado pela Zubul, que de vez em quando o Caim aparece na porta dela e fica cantando Daisy Bell, que pra vocês que não sabem, Daisy Bell foi a primeira música cantada por um computador lá em 1961, então essa música é uma bela de uma referência do Caim ser um PC. Tem outros detalhes bem semelhantes a isso, tipo, o nome dele, Caim, antes era Caine, que é uma sigla bastante profissional, que de acordo com a criadora da série, o próprio Caim escolheu o nome dele, porque segundo a ideia da criadora, o Caim deveria ser bem mais inteligente antes. É como se gradativamente falando, ele tivesse ficando mais agressivo e mais burro. Então, gente, se a gente for realmente tentar pensar no que tá rolando aqui, olha, o que é o circo digital? A criadora da série, a Guzi Works, ela já disse várias vezes que os dubladores, o pessoal que já assistiu e já gravou o episódio final, todo mundo chorou, porque o final provavelmente é trágico, tenso, depressivo, não dá pra gente ter certeza, mas eu acho que eu sei o que é a grande revelação dessa série, e eu acho que o Caim, como personagem, também sabe. Gente, sabe uma parada que Digital Circus me lembra muito? Um jogo chamado Soma. Link, não faça a menor ideia de que jogo é esse. Calma, vou explicar. Pra quem nunca jogou Soma, isso daqui é um jogo que tem uma trama bastante tensa a respeito de pessoas que vão virando máquinas. Tipo, deixa eu explicar. Imagina que você tá vivendo sua vida aqui numa boa, e aí, em um momento específico da sua vida, você faz um scan do seu cérebro. É quase como se você salvasse um HD, digamos assim, do seu cérebro em algum lugar, e aí vão se passando muitos anos, você morre, e aí anos depois que você já morreu, as pessoas pegam esse scan do seu cérebro e colocam ela num robô. E aí esse robô vai acordar pensando que ele é você no dia seguinte depois que fez o scan. Sabe? É quase como se você tivesse salvado o jogo. E aí quando você dá play de novo naquele cérebro que já tá salvo, ele vai continuar da onde tinha parado. Esse jogo aqui, Soma, é meio que sobre isso, sabe? Tipo, é um cara que ele vai morrer e aí anos depois os caras vão ligar um scan que tem do cérebro dele e ele vai ligar achando que é um ser humano. Eu acho que essa série é literalmente sobre isso. Por quê? Vocês já pararam pra pensar que não faz sentido os personagens da série estarem presos há anos no circo? Tipo, a Pomini, quando ela entra lá no circo no episódio 1, ela fala que tinha colocado um óculos de realidade virtual. Pô, se todos os personagens que estão aqui estão presos em um óculos de realidade virtual, então isso significa que eles estão há anos sem se alimentar, sem dormir, sem beber água. Era pra esses personagens terem morrido há muito tempo. Eu duvido que eles sejam reais, jovens. No episódio 5, a Pomini, ela fala um negócio bem interessante sobre a vida dela que eu acho que é curioso. Ela diz que ela tinha um costume muito forte de entrar em prédios abandonados, e aí quando ela entra nesses prédios, ela fica mexendo, ela gravava uns vídeos pra internet e tudo mais, e eu acho que é literalmente isso, gente. O que eu acho que aconteceu na história é o seguinte: lembram daquela empresa lá que aparece lá no primeiro episódio? Eu acho que essa empresa faliu. A Pomini, em algum momento ela tava gravando um dos vídeos dela, ela entrou no prédio dessa empresa, que por alguma razão os servidores da empresa devem estar rodando ainda, sabe? Talvez ainda tenha alguém trabalhando no prédio e tal. A Pomini, ela entrou no prédio, ela viu esse computador aqui, velho, cheio de poeira, mas ainda está ligado. O mesmo computador, ele tá ligado há anos, rodando o projeto do circo digital. E aí o que a Pomini fez? Ela viu que tinha um óculos de realidade
realidade virtual moscando. Ela falou, vou colocar aqui pra gravar, ver como é que é. Ela colocou, talvez ela tenha desmaiado, tenha rolado um scan do cérebro dela, a gente não sabe ao certo. E aí depois ela tirou o óculos e ficou tipo, nossa, que bizarro, não aconteceu nada, vou embora. E aí nisso, sem saber, rolou um scan da cabeça dela. A Pomni que acorda no circo é quase como se ela fosse um clone, uma cópia. Ela não é a Pomni de verdade. E eu acho que esse é o grande plot da série. Eu inclusive até acho que o Jax saiba mais ou menos a respeito disso. Porque o Jax ele fala isso durante toda a série, né? E principalmente no último episódio, que eles não são humanos, eles são personagens de desenho, eles são cópias. E eu acho que o Caim também sabe um pouco a respeito disso, porque lá no episódio 6 a gente tem uma cena bem pequenininha em que o Caim pega uma foto e essa foto é da mesa do computador da empresa. Quase como se ele soubesse que talvez eles são meio que um projeto, eles são scans, eles não são pessoas. E aí se a gente parar pra pensar nisso, cara, se o Caim quebrar essas regras morais que ele fica seguindo, se tornando cada vez mais agressivo e acabar ficando bugado, o que impede ele de pegar o HD salvo que ele tem da Pomni e clonar ela? E se ele quiser fazer 10, 20 Pomnis, todas elas pensando que são humanas, acordando exatamente do mesmo momento, não seria, tipo, muito assustador e bizarro? O final dessa série, cara, eu tenho certeza que vai ser algo, com certeza. Mas enfim, jovens, isso foi só uma teoria, mas eu acho que é isso. Então, tchau.